Olá pessoal do Kart Online, continuando aqui a série de entrevistas na pista agora. Vamos falar agora nessa entrevista o principal, vamos dizer assim, conteúdo do dia de provas aqui no cartódromo da Aldeia da Serra, onde praticamente ninguém entende como funciona certos tipos de equipamentos. Não estamos falando de chassi, nem motor, nem carburador, quanto menos pneu. Estamos falando do equipamento de segurança do piloto, onde abrange macacão, capacete, enfim, todo o equipamento agregado ao piloto no dia de prova, que é o equipamento básico para que o piloto não tenha necessidade de se expor aos riscos. Estamos aqui com o Eli, da U-Racer, um dos representantes das principais marcas de equipamento de segurança no Brasil. E vamos fazer uma série de questões aqui que o Eli vai ter que explicar, porque muito pai de piloto, quando põe o garoto na pista ou põe o filho na pista, não tem condições de entender como funciona o equipamento básico, que é a validade de um capacete, a validade de um macacão, a validade de uma sapatilha. E por questão, às vezes, econômico, ele não tem noção do que está fazendo com o próprio filho dentro de uma série de competições que, quando ele atingir a graduados, que é a categoria top do kartismo brasileiro, ele vai ter que ter uma noção principalmente disso, que o custo, na verdade, não é o principal. É a vida do filho dele que está ali em competição. Eli, boa tarde. Fala um pouquinho pro pessoal do Kart Online, a sua história, porque o Eli também tem um vínculo ao kartismo e tem uma trajetória de tudo isso para chegar ao ponto que é hoje um dos maiores comerciantes de equipamentos aqui no Brasil. Fala um pouquinho pro pessoal do Kart Online. Como que você começou no kartismo, como foi a ideia de vender equipamentos, como você introduziu esse tipo de ideia no Brasil. Fala um pouquinho, eu sei que já foi kartista, é bom todo mundo saber que todo mundo procura Eli só para comprar, mas não sabe que o Eli também foi um kartista. Fala um pouquinho pro pessoal, Eli. Eu comecei como piloto em 87, fiz a escolinha na época lá em Interlagos e comecei oficialmente como júnior menor em 88. Depois eu fui para novatos e fui piloto de kart até 91. E desde a minha época, sempre a questão de material, macacão, sapatilha, luva é muito precário. Não tinha no Brasil material tudo, você tinha que comprar lá fora. E até lá fora o mercado estava em desenvolvimento. E daí, como nesses 4 anos como piloto eu percebi que eu não ia chegar muito longe. E eu vi uma oportunidade de mercado, eu comecei, a falar, putz, eu não vou conseguir chegar na Fórmula 1 como piloto, eu vou chegar do outro lado fornecendo equipamento para os pilotos. Então, daí eu já busquei marcas lá fora, eu trouxe a Bell para o Brasil, a Arai, a Sparco para o Brasil, e dentre mais de 20 marcas do automobilismo, sempre com a preocupação principal com a segurança, que é algo que sempre foi muito importante para os pilotos, mas na época era muito precário todos os equipamentos utilizados. Que fique bem claro, para o pessoal do Kart Online, não é só kartismo, a U-Racer ela abrange automobilismo, kartismo e outros esportes também. Só que deixa uma explicação mais clara, explica um pouquinho para o pessoal da TV Kart Online. Como que é a validade dos equipamentos que, pelo que se nota em campeonatos, tanto brasileiro, paulista, enfim, campeonatos regionais, não se dá muita atenção pela validade do equipamento. Eu acho que no ponto de vista profissional, isso é muito importante frisar e deixar claro aos pais de pilotos a responsabilidade dele na hora de um acidente. Porque é fácil você, na hora de um acidente, cadê o médico, onde está o médico? Não, não é bem assim. Se acontecer alguma coisa, porque o equipamento também não é adequado ao momento e qual a categoria que ele está sendo usado. Explica um pouquinho rápido como é a homologação, quanto tempo de homologação e qual é o equipamento necessário, porque o automóvel é anti-chama e no kart não é anti-chama. E nota-se bastante que o kartista às vezes vai fazer um teste de carro e vai com equipamento de kart. Isso é muito importante frisar que não é adequado e muitos pais de pilotos colocam o garoto andando de carro. Faz um resumo rapidinho disso daí. A principal diferença que é importante frisar aqui é a diferença. No kartismo você não tem risco, o kartista não tem risco de fogo. É raríssimo, exatamente. Então você precisa de uma proteção de abrasão em caso de algum acidente ou algum tipo de... O kart capota, daí você vai ter o problema de abrasão com a pista. E isso é o problema do kartista, ele precisa se preocupar com esse tipo de segurança. No carro, como você está preso com o cinto de segurança, você tem o risco do fogo. Então, a primeira diferença é essa. Então, tanto não é recomendável o kartista andar com o equipamento dele no carro,
como o inverso que eu já vi várias vezes. Alguns pilotos têm o equipamento de carro e vêm andar de kart. Quer dizer, ele está com equipamento totalmente inadequado para o kart também. Então, esse é o primeiro. Depois disso, a gente tem a questão de homologação. Hoje, você, começando pelo capacete, você tem o capacete para o cadete, que é uma homologação específica, porque o cadete, pela idade, pelo tamanho, você tem um tamanho de capacete e um peso que deve ser seguido, porque a criança ela ainda não está totalmente formada, então essa é a primeira diferença. Depois, para os outros pilotos, que depois do cadete, você também precisa de uma homologação específica, SNEL FIA, que você encontra em algumas marcas. Hoje não existe nenhuma marca brasileira com essa homologação. Você tem marcas como a Bell, como a Arai, Estilo, que são homologadas de acordo com a homologação SNEL FIA. O capacete tem 5 anos de validade, ele sempre vai ter na alça dele ou em algum outro local do capacete a homologação. E é válido tanto o SNEL 2005, o SNEL 2010, então que é o que regulamenta a FIA com relação à numeração da homologação. Indo para o macacão. O macacão você tem a homologação SIC FIA. Existem 2 tipos de homologação, nível 1 e nível 2. Nível 1 você usa em qualquer competição nacional. Ele tem ele é extremamente resistente e adequado para a velocidade que os karts desenvolvem num campeonato brasileiro, num campeonato como Paulista Light, Indoor, seja lá o que for. Daí você tem o nível 2, que daí são para competições tanto nacionais como internacionais, que o kart desenvolve uma velocidade maior, ele tem uma resistência maior, mas ambos os níveis você está muito bem protegido, só respeitando a questão da utilização em corridas internacionais e corridas nacionais. A homologação do macacão, de novo, também são 5 anos. Na gola do macacão você vai ver se o macacão realmente é homologado. Lá tem a data de fabricação e a data que cessa a homologação, já não é mais válido. Esses são praticamente os 2 únicos equipamentos no kart que exigem homologação. Luva e sapatilha é estado de uso, então você não pode ter uma luva rasgada e não pode ter uma sapatilha rasgada, furada. Fora isso, pode ser utilizado sem nenhum problema. Olha, Eli, eu tenho observado algumas coisas. Em campeonato regional você vê muito o macacão já com validade vencida. E principalmente capacete também, que às vezes você vê um capacete comprado em loja de moto, que não é adequado também ao kartismo, né? No caso, especificamente falando hoje do kartismo, que nós estamos hoje aqui dentro do cartódromo da Aldeia da Serra. Eu te agradeço bastante a explicação. Fala rapidinho, só uma coisa, tua carreira do kart, rapidinho, só pra gente terminar, que a gente tem outras entrevistas. Fala, como que foi esse kart pra você? O kart eu falo que primeiro... Ele tá rindo, mas não adianta, ele vai ter que falar, pessoal. A minha carreira de kart foi breve, eu participei de 2 brasileiros. E, assim, a maior conquista que eu tive foi uma pole no Paulista de kart na época, em cima do Elinho, do Glauco, de todo mundo. Eu era piloto oficial da Silpo, que nem existe hoje, né? Mas foi uma fábrica que me apoiou muito. Assim, digamos que ela foi... Silpo, para quem não conhece, Silvano Pose. Ele tinha um motor que desenvolveu um chassi. Eu nunca tive condições de ser um piloto, né? Realmente a loja e todo o início da minha vida como comerciante começou para me sustentar no kart. Então acabou que eu falei, não, eu sou melhor vendedor do que piloto. Então essa é bem breve e participei de 2 brasileiros e um paulista de kart completo, mas assim, nunca nada muito expressivo. Bom, se não foi um kartista do jeito que ele fala, pelo menos como um representante das melhores marcas no Brasil de equipamentos de segurança, tanto para o kartismo, automobilismo, é um dos melhores e eu acredito que deve ter sido um bom kartista, sim, porque pelo trabalho que você faz é perfeito, você agrega segurança, confiabilidade em todos os kartistas que frequentam a marca, que usam da marca. Deixa aqui pra gente o site da loja, o telefone da loja, sai aqui embaixo e você conversa com ele quando tiver alguma dúvida, inclusive o pai, parar de pôr o filho para andar de kart com o macacão vencido, capacete vencido e outras coisas mais. Depois não adianta chorar o leite derramado, como diz no linguajar popular. Deixa o site da loja pra gente poder... www.uracer.com.br. O telefone da loja é 11 5666 7066. A gente tem vendas também pelo site. A loja está aberta aí de segunda a sábado. Estamos te esperando lá. Obrigado. Bom,
agradecemos a presença. Vocês vão ter que falar com ele de qualquer jeito para comprar algum equipamento de segurança. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Que você desenvolva daqui para frente melhores condições para o nosso kartista e o nosso kartismo brasileiro se desenvolver de uma forma correta. Vamos voltar para o estúdio e já voltamos com mais entrevista para finalizar os trabalhos aqui direto do kartódromo Aldeia da Serra e também presenciar o torneio daqui da Petrobras, que vai ser o Sorriso Campeão. Ok, obrigado.